Então, na nossa aula anterior, a gente viu o que é proporção. A gente viu que proporção, que esse termo aqui, é a mesma coisa que duas ou mais razões iguais. Então, agora a gente vai falar sobre as propriedades das proporções. As propriedades são três. A gente tem a primeira, a gente tem a segunda e a gente tem a terceira propriedade. Observe que a gente vai ter a primeira propriedade, que a gente chama de propriedade fundamental, que a gente chama também de multiplicação cruzada. A gente chama essa terceira propriedade também de multiplicação cruzada e a gente chama também de meios pelos extremos. A gente ouviu muito esse termo lá no ensino fundamental, ok? Esse termo de meio pelos extremos. Então, o que acontece? A gente tem a nossa multiplicação cruzada, meio pelos extremos, ou propriedade fundamental, que é a primeira das propriedades da proporcionalidade. A segunda propriedade é a propriedade da soma, ok? E a terceira propriedade é exatamente igual à segunda, só que no lugar do sinal de mais, aqui, ó, a gente vai colocar um sinal de menos, certo? Então, a gente vai ter a propriedade da subtração ou propriedade da diferença. Na matemática, o termo diferença se relaciona à conta de menos ou a conta de subtração. Então, a gente tem três propriedades. Propriedade fundamental, que é a propriedade da multiplicação cruzada, de meio pelos extremos. A gente tem a propriedade da soma e a gente tem a propriedade da subtração, que a gente pode chamar também de propriedade da diferença. Luciana, como é que eu resolvo, como é que eu utilizo cada uma dessas propriedades? Vamos ver um exemplo prático de como essas propriedades elas agem, de como a gente interage com elas. Deixa eu colocar um novo slide aqui pra gente. Vejam aqui comigo. Imaginem o seguinte, pensem que eu tenho essa seguinte proporção, esse seguinte termo de proporcionalidade. Vamos pensar num exemplo bem fácil, tá bom? Pra gente entender. Pensar que a gente tem aqui 10 está para 5, assim como 8 está para 4. Lembrem que a gente lê desse jeito, que a nossa fórmula geral é A está para B, assim como C está para D, como a gente já viu lá na aula passada, ok? Essa é a nossa fórmula geral, que a gente sempre vai utilizar. E baseado nessa fórmula, eu tenho aqui a minha proporção. Tenho duas razões, certo? Como é que eu sei que eu posso aplicar as propriedades nessa proporção? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que saber se isso aqui dá uma divisão exata. Vamos lá comigo, ó. 10 está para 5. 10 dividido por 5 dá 2. 8 está para 4. Isso aqui também dá 2. 8 dividido por 4 também dá 2. 2 é igual a 2. Então, automaticamente aqui eu tenho uma proporção. Como é que eu sei que eu tenho uma proporção? Eu tenho duas razões, duas divisões com o resultado igual. Quando eu tenho duas ou mais razões, duas ou mais divisões com o resultado igual, a isso eu dou o nome de proporção, ok? Sabendo que eu tenho a minha proporção, eu posso aplicar as minhas propriedades. Primeira coisa que eu vou fazer para aplicar as propriedades. Vamos determinar quem é cada letrinha aqui, ó. O A está no lugar do 10. Então, A é igual a 10. O B está no lugar do 5. Então, B é igual a 5. O C está no lugar do 8. Então, C é igual a 8. O D está no lugar do 4. Então, D é igual a 4. Veja só, eu já tenho os valores de A, de B, de C e de D. Esses valores eu vou substituir nas minhas fórmulas. Eu já sei quem é A, já sei quem é B, já sei quem é C, já sei quem é D. Todos esses valores eu vou substituir nas minhas fórmulas e vou provar cada uma das minhas propriedades. Como é que eu vou fazer isso? Veja aqui comigo. Vou colocar um novo slide para a gente ver. Vejam aqui comigo. Coloquei no novo slide os valores e a fórmula da primeira propriedade. As fórmulas são fixas, tá, gente? A gente sempre vai usar as mesmas fórmulas. Eu tenho aqui, ó, A vezes D é igual a B vezes C. O que é que eu vou fazer? Eu só vou substituir.
os respectivos valores que eu já sei. Então, A é igual a 10, eu vou ter 10 vezes D, que é 4, tem que ser igual a B, que é 5, vezes C, que é 8. Então, esse lado de cada igualdade tem que dar igual a esse lado de cada igualdade. Vamos responder aqui para ver como é que fica. 10 vezes 4 dá 40, 5 vezes 8 também dá 40. Então, a minha P1, que é a minha propriedade 1, é igual a 40. Bem simples, não é? Que foi que eu fiz? Peguei os valores, os respectivos valores de lá da minha proporção, determinei quem é cada letrinha, quem é cada uma das letras e substituí esses valores na minha fórmula. Cheguei, então, à minha propriedade 1 igual a 40. Observem que ambos os lados da igualdade deram o valor 40. Se é igual, se é uma igualdade, ambos os lados têm que ser iguais. Professora, eu fiz e deu 40 e 48. Então, automaticamente, isso é diferente. Se é diferente, não é uma proporcionalidade. Lembre que para ser uma proporcionalidade tem que ser igual. Se você fez e deu valores diferentes, você tem que fazer novamente, porque provavelmente você errou em alguma coisa. Tem que fazer e tem que dar valores sempre iguais. Então, o que a gente tem? Nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar o slide para vocês verem. Nesse caso, dessa proporcionalidade, 10 está para 5, assim como 8 está para 4, nesse caso, a minha propriedade 1 é igual a 40, ok? Achei o meu primeiro valor da minha propriedade 1. Qual é a fórmula da minha propriedade 1? A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Isso é a mesma coisa que meio pelos extremos ou multiplicação cruzada. Como é que é a minha propriedade? Como é que é a minha proporcionalidade, aliás? Veja lá. 10 está para 5, assim como 8 está para 4. Eu tenho que multiplicar cruzado, ok? Esse valor vezes esse vezes esse, tem que ser igual a esse vezes esse. Multiplicação cruzada ou meios pelos extremos, que foi o que a gente já viu muito lá no ensino fundamental, certo? Propriedade 1, nesse caso específico, é igual a 40. A gente tem a nossa proporção, tem a nossa proporcionalidade, determinamos que o valor específico dela é igual, no caso aqui, 10 está para 5, 10 dividido por 5 dá 2. 8 está para 4, 8 dividido por 4 também dá 2. Então, eu tenho uma proporção porque são valores iguais. Sabendo disso, eu posso provar as minhas propriedades. A minha primeira propriedade está me dizendo direta e objetivamente que o valor dela é 40. Que foi que eu fiz? Peguei os valores específicos de A, B, C e D. Como é que eu sei quem é A, quem é B, quem é C e quem é D? Vamos lá olhar de novo. A nossa fórmula é essa daqui, ó. Nossa fórmula geral é essa daqui. Então, quem é que está no lugar de A? No lugar de A, eu tenho o que aqui? Eu tenho 10. Quem é que está no lugar de B? No lugar de B, eu tenho 5. Quem é que está no lugar de C? No lugar de C, eu tenho 8. Quem é que está no lugar de D? No lugar de D, eu tenho 4. Ok? Então, eu já sei, baseado nisso, mais uma vez lá, que A é igual a 10, B é igual a 5, C é igual a 8 e D é igual a 4. Substituindo na fórmula da primeira propriedade, eu chego que a minha P1, a minha propriedade 1, é igual a 40, ok? Próximo vídeo a gente vai ver a propriedade 2 e a propriedade 3. Daqui a pouquinho a gente se fala.